Olá, amante do terror. Em Manhattan, na cidade de Nova York, do fundo do mar, emergiu um monstro. Sem nome, sem origem e sem propósito. Ele aparentava estar dormindo durante milhares de anos, até que uma empresa conhecida como Tagroato, que é uma empresa principalmente destinada à mineração marítima, mas que também tem outras subsidiárias que trabalham em outras áreas, como a Sluxo, uma empresa de drinks gelados, o acordou acidentalmente. Depois que o biólogo marinho da Tagroato, Kazui Ishigawa, descobriu sobre o novo espécime marinho, a própria empresa roubou a sua pesquisa e matou Ishigawa e a sua família, cobrindo as suas mortes dizendo que tinha sido só um vazamento de gás em seu trailer. Depois disso, a empresa decidiu abrir a estação Shuai logo em cima da criatura, dizendo para a mídia que seria só para drenar o óleo daquela área. E isso durou até eles enviarem submarinos da estação até a criatura para conseguirem estudá-la. Só que acabou dando tudo errado, porque o monstro acordou assustado e com raiva, destruindo a estação Shuai. E o próximo alvo era Manhattan. Se esconder no subterrâneo não era uma opção tão boa. Afinal, não era só o monstro que tinha. Ele também estava carregando vários parasitas, que são criaturas do tamanho de cachorros de porte médio, que têm 10 patas, 4 pinças e 2 mandíbulas, e se movem como aranhas. Esses parasitas estavam sobre a pele do monstro, e eram cerca de 2.000, e embora eles não estivessem trabalhando com ele, eles acabaram ajudando na chacina, porque eles conseguem alcançar locais onde o monstro não consegue. Os padrões de ataque dos parasitas revelam que eles gostam principalmente de lugares apertados, porque assim conseguem surpreender as suas presas e não deixam que elas escapem. A mordida deles é fatal, matando a vítima em cerca de 40 minutos. Mas não é veneno. Descobriram que o ingrediente secreto da Sluxo era, na verdade, uma substância do fundo do mar, chamado de Seabed Nectar, que apesar de processado não fazer mal, a substância pura pode ser extremamente prejudicial. O monstro conseguiu aumentar drasticamente o seu tamanho consumindo esse néctar, porque ele também causa a divisão celular, que acelera o crescimento de forma absurda. Especulam que o néctar se juntou com o sangue e saliva dos parasitas e acabou por se tornar uma espécie de veneno letal, que provoca uma morte terrível e agoniante em poucos minutos. O exército então se mobilizou para tentar parar a criatura sem causar maiores danos à cidade. Só que os ataques subsequentes eram fracos demais para matar a criatura, mas fortes demais ao ponto de irritá-la, o que acabou causando ainda mais destruição. Então eles adotaram o último protocolo, que sacrificaria toda a cidade de Nova York, mas mataria o monstro e os parasitas no processo. O protocolo Hammer Down. O protocolo Hammer Down consistia em basicamente bombardear toda a Nova York com o máximo de poder de fogo e megatons possíveis, para que assim não sobrasse vestígios nem do monstro e nem dos parasitas. O exército então iniciou o processo evacuando as milhões de pessoas da cidade, o máximo que fosse possível. As que não tivessem sorte, infelizmente, iriam morrer junto. Depois que eles evacuaram toda a cidade, a segunda parte do processo Hammer Down foi feita, e o bombardeio começou. E dizem que sim, a criatura definitivamente morreu. Mas na história que se passa antes do incidente de Shuai, é-nos mostrado algo que pode ser um tanto preocupante. É mostrado que onde o monstro hibernava, não era só ele que estava lá embaixo. Tinham também vários ovos gigantes espalhados, que provavelmente tem dentro vários monstros daquele. Mas não só isso, não dá para apenas um ser se reproduzir sozinho, o que significa que o monstro não é o único da sua espécie. O monstro de Cloverfield não tem uma origem definida. Ninguém sabe como surgiu, só se sabe que é o monstro que veio do Oceano Atlântico que destruiu a cidade de Manhattan e foi responsável pela destruição massiva de Nova York. Especularam que ele seria um extraterrestre que veio do objeto estranho caindo do céu, mas já foi confirmado que aquilo na verdade era um satélite. O que eu acho? Bom, considerando que o monstro de Cloverfield seja um kaiju, tipo Godzilla, os Motos, King Kong, etc., talvez
ele seja uma criatura surgida entre a era paleozoica e a mesozoica, estando aqui muito antes dos humanos sequer existirem. Só que com o passar das eras, seus números foram diminuindo drasticamente, acabando por sobrarem poucos morando debaixo do Oceano Atlântico. E lembra do que eu disse sobre ele poder não ser o único da sua espécie? Muito provavelmente podem surgir muitos outros monstros como o de Cloverfield. E vale lembrar que o monstro que apareceu era só um filhote, um pouco maior que o comum, mas era só o filhote. Isso pode significar que podem vir monstros muito maiores e com muito mais raiva do que aquele. Agora, imagine os eventos de Cloverfield, só que com mais monstros, e monstros muito maiores e muito mais raivosos. E não só em Manhattan, mas no resto do mundo.